Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Depois de 3 anos sem chover, agora já tinha também uma fome extrema em Samaria, mas Acabe não havia abandonado a idolatria, não havia se arrependido, e Deus então manda o profeta Elias se encontrar com Acabe, porque Deus faria chover novamente. O texto mostra um homem fiel e justo chamado Obadias, que era mordomo do rei Acabe, mesmo em meio a tanta idolatria, tanta perversão moral, esse homem continuava firme, fiel ao Senhor, e quando Jezabel estava mandando matar os profetas do Senhor, os profetas verdadeiros, Obadias escondeu 100 profetas e alimentava esses profetas com pão e água. E quando Elias, então, se apresenta a Acabe diz para ele: És tu, ó perturbador de Israel. Ou seja, por sua causa que Israel está enfrentando essa fome, essa seca. E Elias então responde ao rei Acabe: não sou eu quem tenho perturbado, mas você e toda a sua casa, porque vocês abandonaram as leis do Senhor e vocês estão seguindo a esses Baalins. A expressão aqui, Baalins, refere-se a várias divindades que o povo cultuava como sendo deuses da natureza, deuses da fertilidade, da produção agrícola, responsáveis, segundo a mente deles, pela chuva. E Deus então vai colocar em xeque o poder desses deuses criados pelos cananeus. E naquele mesmo dia, Elias então faz um desafio aos 450 profetas de Baal e aos 450 profetas de Azerá, e ele desafia esses profetas para que fosse provado qual era o verdadeiro Deus. O desafio seria subirem ao Carmelo, prepararem um sacrifício e a divindade que fizesse cair fogo sobre o holocausto, este seria o verdadeiro Deus. Então, os profetas de Baal, eles colocam o material para fazer o sacrifício e eles começam a clamar, e chega o meio-dia, eles estão clamando e nada acontece. Elias então começa a zombar deles, e a estratégia desse desafio de Elias era mostrar para eles que o Deus deles era um Deus morto, um Deus incapaz de ouvi-los, porque tão logo Elias começa a orar, verso 36, ele disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, para que todos saibam que o Senhor é o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, responda-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Então, na mesma hora, caiu fogo do céu e consumiu não só o holocausto, mas consumiu a lenha, as pedras e até a água que eles haviam jogado em cima do sacrifício e que havia enchido todo aquele altar e o rego. O fogo queimou tudo aquilo. Quando o povo viu, o povo começou a gritar e a declarar: o Senhor é Deus, Jeová é Deus. E como punição e também cumprindo a lei do Senhor sobre falsos profetas, conforme Deuteronômio capítulo 13, os falsos profetas foram mortos, e então Elias diz para Acabe: olha, pega o seu carro, vai embora, porque vai chover. Tiago capítulo 5 diz que Elias orou e o Senhor respondeu, mandando chuva. Depois de um longo período de seca, o Senhor respondeu. Então, Elias torna-se um símbolo de homens comuns
que não têm superpoderes, mas que quando clamam com fervor, com sinceridade, quando são tementes a Deus, o Senhor responde. Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, ou seja, a oração é uma arma poderosa que está disponível para a Igreja do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulos 19 e 20. Mesmo depois de tudo que Israel viu o Senhor fazer no Carmelo, mandar fogo, queimar o holocausto, mesmo assim, Acabe não se arrepende e ele conta tudo para sua esposa Jezabel. Jezabel então faz um juramento de que Elias iria morrer. Elias então foge para o deserto, desanimado, temendo por sua própria vida, e o Senhor o consola. Elias, como diz Tiago, Elias era um homem como nós, um ser humano comum, sujeito a fraquezas, ele sente medo, ele sente angústia. Algumas pessoas aqui questionam se Elias teve depressão porque ele desiste da vida, ele entra para uma caverna, ele fica desanimado, mas o que podemos afirmar é que essa angústia que Elias sente, ela é passageira. Elias, ao ser visitado pelo Senhor, ele questiona Deus, ele diz, olha, morreu todo mundo, os profetas morreram e só eu fiquei. A nação de Israel deixou aliança com o Senhor e agora estão procurando me matar. E o Senhor então fala para Elias, o que você está fazendo dentro dessa caverna? Em outras palavras, o Senhor estava te dizendo, Elias, a obra não acabou. Eu ainda tenho uma missão para você cumprir. Vai, volta e unge Azael, rei sobre a Síria, e unge também Eliseu. Esse vai ser um profeta no seu lugar. E, como consolo, o Senhor diz, Elias, você não está sozinho. Eu conservei 7.000 homens, joelhos que não se dobraram perante a Baal. Elias, você não é o único que eu preservei. Deus sempre guardará um remanescente. Capítulo 18, o profeta convida o povo a se posicionar. Vocês estão cocheando entre dois pensamentos, não sabem se adoram a Deus ou se adoram a Baal. Decidam hoje a quem vocês querem servir. E aqui Deus está mostrando para o profeta Elias que havia 7.000 pessoas que não duvidaram, que não ficaram cocheando entre dois pensamentos. Eram pessoas posicionadas que enfrentavam Acabe, que enfrentavam as oposições e continuavam firmes. 7.000 joelhos que não se dobraram no meio da nação de Israel. Ou seja, mesmo em meio a tanta depravação e imoralidade, ainda existe um remanescente, existe luz em meio às trevas, existe sal, existe um povo conservador que não abre mão da sua fidelidade com o Senhor. Elias então sai dali, acha Eliseu e lança a sua capa sobre Eliseu, e este era um sinal de que ele estava convocando ele para ser o seu sucessor. Eliseu então, trabalhando, lavrando a terra, ele abandona tudo e ele vai então seguir Elias. Isso foi imediato. Por quê? Eliseu sentiu uma convicção na sua chamada e livra-se daqueles embaraços, coisas que poderiam atrapalhar a sua chamada, e imediatamente ele segue o profeta Elias. Quando o Senhor nos chama, esse também deve ser o nosso comportamento, de termos a convicção da chamada e obedecer imediatamente à voz do Senhor. Capítulo 20. Os sírios subestimaram
o poder do Deus de Israel, dizendo que o Deus de Israel só agia e só dava vitória nos montes, mas se acontecesse uma batalha nos vales, o povo não ia prevalecer. E então, por causa dessa afronta, o Senhor então dá a vitória a Acabe, derrota os sírios, mesmo Acabe sendo um pecador perverso, incrédulo, mesmo não orando, não se arrependendo, Deus ainda, por sua bondade, por sua graça, dá vitória à nação de Israel contra a Síria. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Há um episódio triste aqui. Acabe deseja comprar as terras de Nabote, que ficava ao lado do seu palácio. Nabote recusa e disse: não, eu não posso vender. Essas terras são herança dos meus pais. E Acabe fica tão angustiado, indignado, conta para Jezabel, e Jezabel diz para ele: não, fica tranquilo que eu vou te dar essa vinha de Nabote. E ela então arma um plano maligno para que Nabote fosse acusado de blasfêmia contra Deus e contra o rei, e ele então morre apedrejado. E com toda a frieza, Acabe então toma posse da vinha de Nabote, e percebemos o quanto ele era influenciado negativamente pela sua esposa. Ele demonstrou ganância, ele demonstrou um caráter diabólico, ele demonstrou ser submisso à sua esposa, demonstrou frieza, falta de humanidade. E a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói. Há um poder muito grande da influência da mulher sobre o homem. E algumas vezes os homens chegam a ouvir muito mais a voz da mulher do que a própria voz de Deus, como aconteceu com Adão ouvindo Eva, com Abraão ouvindo Sara. Então isso mostra a força da persuasão da mulher. Salomão disse que quando um homem simples cai nas garras desta mulher, ele é como um boi sendo levado para o matadouro. Jezabel trouxe muitos males à vida do seu marido, porque ele era um homem que se deixava ser dominado pela sua esposa, ele não era um cabeça, ele não era posicionado no lar. Deus então usa o profeta Elias para confrontar o pecado de Nabote, que parecia que estava tudo bem, tomando posse das vinhas de Nabote, e aí ele diz: você já me encontrou, inimigo meu? Ou seja, vem de novo um homem de Deus confrontar o meu pecado. Deus então estabelece uma sentença de morte terrível para Acabe e para sua esposa Jezabel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22. Aqui nós vemos Acabe fazendo uma aliança com Josafá, que era rei de Judá, para juntos enfrentarem o rei da Síria. Interessante que, segundo o livro das Crônicas, capítulo 18, diz que Josafá tinha riquezas, tinha glória, e mesmo assim ele se aparenta com Acabe, ou seja, ele não precisava, ele tinha tudo que ele precisava. E mesmo assim, ele vem fazer uma aliança com esse rei maligno. Mesmo ele sendo um homem de Deus, ele precipitou em fazer esta aliança. Mas antes de irem para a batalha, Josafá então diz: olha, eu preciso consultar o Senhor. E Acabe diz para ele: olha, eu tenho aqui 400 profetas, mas esses profetas eram homens que comiam à mesa de Acabe e Jezabel, ou seja, profetas vendidos, profetas que não tinham mais um compromisso com Deus e que falavam o que os homens queriam ouvir. Tinham privilégios,
tinham recompensas. Então, na verdade, o propósito deles já não era mais o reino de Deus, era receber favores do rei Acabe. E como eles só profetizaram palavras bajuladoras e enganosas, Josafá disse assim: vocês não têm aqui um profeta genuíno? Um profeta que realmente profetize a palavra do Senhor? E aí Acabe diz: olha, tem um profeta, mas eu o odeio, eu o aborreço. Olhe as palavras malignas na boca de Acabe. Acabe diz: eu odeio esse profeta Micaías, porque ele me confronta, ele confronta os meus pecados, ele nunca fala coisas boas. Ou seja, ele estava dizendo que Micaías era um verdadeiro homem de Deus, que não se vendia, que não deixava se levar pelos benefícios que a mesa do rei poderia oferecer, mas que ele era um profeta posicionado. Quantos profetas hoje, quantos homens de Deus, mensageiros da palavra de Deus, que receberam o dom da palavra, se vendem para atrair seguidores, se vendem para atrair privilégios e não pregam a mensagem enviada por Deus. Falam palavras que agradam os ouvidos da maioria e omitem a verdadeira essência do Evangelho. Mas, um dia, os profetas convocados pelo Senhor prestarão conta de sua chamada diante do trono de Deus. Micaías, no entanto, foi fiel, entregou a mensagem totalmente genuína da parte de Deus. O texto mostra, então, o final da vida de Acabe. Acabe, como Elias havia predito, ele morre, e Micaías também havia profetizado sobre o fim de sua vida, e ele estava disfarçado na batalha, mas mesmo disfarçado, ele foi atingido por uma flecha atirada por um soldado. E Acasias, filho de Acabe, começou então a reinar em Israel. E assim finalizamos o primeiro livro dos reis, mostrando um resumo político dos reis do norte, dos reis do sul. Seguimos agora o segundo livro dos reis, continuando cronologicamente essa história, e alguns desses episódios serão repetidos nos livros das crônicas. E assim finalizamos mais um livro da Bíblia. Parabéns para você que está sendo dedicado na leitura da Palavra de Deus. Lembrando que os áudios servem apenas para te auxiliar. Primeiro você ouve o áudio, depois faça a sua leitura e continue crescendo na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe você e toda a sua família.